aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar por você, eu queria ministrar uma breve palavra, que ela diz: o amor à graça e a justiça de Deus. O amor de Deus. A maior revelação da Bíblia é que Deus é amor. Se pudéssemos dizer que Deus é composto por uma substância, então a substância de Deus seria o amor. O amor de Deus nos mostra a sua provisão, a salvação que se cumpriu. Por um lado, o homem pecou. Por outro, Deus é amor. Esses dois fatos são imutáveis e enfatizados na Bíblia. Se derrubarmos qualquer uma das extremidades, a salvação se perderá. Deus tem o amor e o homem tem o pecado. Por haver esses dois fatos, existe salvação e existe o Evangelho. Isso não é tudo. O próprio Deus é amor, como nós lemos lá em 1 João, capítulo 4, verso 16. E nisto conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Mas quando esse amor é aplicado a nós, descobrimos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Lá em João 3,16, Deus é o amor que fala da sua natureza. Deus amou o mundo de tal maneira, fala da sua ação. Mas o amor de Deus para conosco tem uma expressão. Lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus tem uma expressão. Uma vez que Deus nos ama, o mundo, ele tem de estar preocupado com a necessidade do homem. Portanto, ele deve fazer algo bom pelo homem. Somos pecadores. Não temos outra escolha senão ir para o inferno. E nenhum outro lugar para estarmos senão o lugar da perdição. Mas Deus nos amou e Ele não estará satisfeito até que nos tenha salvo. Já que Deus nos ama, Ele deve prover uma solução ao problema do pecado. Ele deve prover a salvação de que nós, pecadores, precisamos. Por essa razão, a Bíblia mostrou-nos esse grandioso fato. O amor de Deus é manifesto na morte de Cristo. Agora podemos ver o seu amor de uma forma substancial. O seu amor não é meramente um sentimento. Ele se tornou um ato totalmente manifesto. A graça de Deus. O amor de Deus não para por aqui. Uma vez que Deus é amor, a questão da graça surge. E a verdade é que o amor é precioso, mas o amor deve ter a sua expressão. Quando o amor é expressado, torna-se graça. Graça é o amor expressado. O amor é algo em Deus, mas quando esse amor vem até nós, torna-se graça. Se Deus for somente amor, Ele é muito abstrato. Mas agradecemos ao Senhor que, embora o amor seja abstrato, com Deus ele é imediatamente transformado em algo substancial. O amor interior é abstrato, mas a graça exterior deu-lhe substância. A definição de graça não é apenas o ato de amor. Devemos acrescentar algo mais a isso. Graça é o ato do amor para com o necessitado. Deus ama o seu unigênito. Entretanto, não existe um elemento de graça nesse amor. Ninguém pode dizer que Deus trata o seu filho usando de graça. Deus também ama os anjos, mas isso tampouco pode ser considerado como graça, porque não é graça o amor do pai para com o filho, o amor do filho para com os anjos. A razão é que não há necessidade ou privações envolvidas.
há somente o amor. Não existe ideia da graça. Somente há privações e necessidades quando não existe maneira alguém que possa resolver os problemas por si mesmo. Esse amor é percebido como graça, visto que somos pecadores, somos aqueles com problemas e não temos como solucioná-los. Mas Deus é amor. O seu amor é manifesto a nós com graça. Assim, quando o amor flui no mesmo nível, ele simplesmente é amor, mas flui para baixo, ele é graça. A ênfase da Bíblia está no amor de Deus, na graça de Jesus Cristo, porque foi o Senhor que cumpriu a salvação. Foi Ele que tornou real o amor de Deus. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 1, verso 17. A justiça de Deus. Apesar de Deus nos amar e mostrar-se misericordioso para conosco, apesar de pretender plenamente nos dar a graça, há algo difícil para Deus fazer. Deus não pode conceder-nos graça instantaneamente. Ele não pode dar-nos vida eternamente, diretamente. Há um dilema que Deus deve resolver antes de poder conceder-nos a graça. O problema, o qual a Bíblia menciona frequentemente, é a própria justiça de Deus. A justiça de Deus é um modo de Deus agir. Amor é a natureza de Deus. Santidade, a disposição de Deus. E a glória é o próprio ser de Deus. Justiça, no entanto, é o proceder de Deus, sua maneira e seu método. Uma vez que Deus é justo, Ele não pode amar o homem meramente conforme o seu próprio amor. Ele não pode conceder graça ao homem meramente conforme Ele quer. Ele não pode salvar o homem meramente conforme o desejo do seu coração. É verdade que Deus salva o homem porque o ama, mas Ele deve fazer de um modo que esteja de acordo com a sua própria justiça, seu próprio padrão moral. Sabemos que para Deus é fácil salvar o homem, mas contudo, não é fácil salvá-lo da maneira justa. A salvação de Deus não é mercadoria contrabandeada. Deus quer que a nossa salvação venha pela porta da frente. A nossa salvação tem que ser correta e adequada. A vinda do Senhor Jesus à terra foi uma exigência de Deus em justiça, não foi exigência de Deus em graça. Essa é uma palavra muito séria. Se houvesse amor sem justiça, o Senhor Jesus não teria necessidade de vir à terra e a cruz teria sido desnecessária. Por causa do problema da justiça, o Senhor Jesus teve que vir. Sem a justiça, Deus poderia salvar-nos de modo que quisesse. Ele poderia ignorar os nossos pecados ou perdoá-los levianamente. A cruz manifesta o amor, a graça e a justiça de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o governo de Deus foi danificado. Sua ordem determinada no universo foi quebrada. Sua glória foi esmagada. Sua santidade foi profanada. Sua autoridade foi rejeitada. Sua verdade foi distorcida. Quando o pecado entrou no mundo, Satanás riu e os anjos testificaram que o homem tinha falhado e caído. Se Deus tivesse que julgar o pecado sem misericórdia, Ele agiria sem amor. Contudo, se Ele ignorasse os pecados do homem sem julgá-lo, Ele agiria sem justiça. Porque Deus ama o mundo e ao mesmo tempo é justo. Ele teve que enviar Jesus até nós. Por ser justo, Ele teve que julgar o pecado. Porque Ele é amor. Teve que suportar o pecado do homem em seu lugar. Devo enfatizar essas duas declarações. Deus deve julgar porque é justo. E Deus sofre pelo julgamento e punição devido aos homens porque Ele é amor. Sem julgamento, não vemos justiça. Com julgamento, não vemos amor. Contudo, Ele fez suportar o julgamento em nosso lugar. Dessa forma, Deus manifesta tanto o seu amor quanto a sua graça, também a sua justiça em Jesus Cristo. Hoje, o fato de recebermos a graça está unicamente baseada na justiça de Deus.
Os nossos pecados são perdoados após terem sido tratados. Quando vemos a cruz, é correto dizermos que ela é a justiça de Deus. Também é certo dizer que ela é a graça de Deus. A cruz significa justiça e a graça de Deus, revelando o seu amor. Hoje, quando vemos a cruz, nosso coração descansa, pois sabemos que a graça que recebemos foi mediante a maneira justa de Deus. Sabemos que a nossa salvação é clara, completa, adequada e justa. A cruz resolveu por completo o problema do pecado. Aleluia! Que o Senhor traga essa revelação ao seu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, nessa hora, colocamos diante do Senhor a nossa vida. Que essa revelação seja clara na minha vida e de todas as pessoas que ouvem essa mensagem. Que o amor, a graça e a justiça de Deus são reveladas para nós. Que nós possamos, ó Deus, cada dia mais glorificar e exaltar o Teu nome. Que a graça não se torne vã na minha vida, na vida das pessoas. Que nós possamos cumprir o Teu propósito. Dar-nos sabedoria para pregar a palavra. Dar-nos sabedoria para andar nos caminhos do Senhor. Livra-nos do engano. Livra-nos da queda. Livra-nos da vergonha, da derrota, do fracasso, da falência, da miséria. Ajuda-nos, ó Deus, aonde essa oração chegar, casamentos destruídos sejam restaurados. Aonde essa oração chegar e houver alguém enfermo, que ele seja completamente curado, completamente sarado de toda e qualquer enfermidade, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual. Receba cura, receba saúde, receba vida, receba o toque do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.